A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 14 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal da FAEST Academia. E na descrição desse vídeo temos um link para mais informações de nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E links para comprar os livros citados pelo comentarista da lição e nos ajudar nesse ministério de ensino da Palavra de Deus. O texto áureo diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 34. Verdade prática: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos de 3 ao 14. A introdução diz: nesta oportunidade, encerraremos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da volta de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Então, nesta lição de número 14, a última lição do quarto trimestre de 2023, o comentarista ele vai fazer essa conexão entre a evangelização mundial e a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele vai trabalhar esse tema para a edificação da Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Tópico primeiro, alcançando o mundo até que Cristo volte. E subtópico 1, e este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus 24, 14 afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua Igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Então, este Evangelho do Reino, conforme está ali no Evangelho segundo Mateus, será pregado em todo o mundo. E, segundo alguns missiólogos, este Evangelho do Reino, ou Evangelho de Jesus Cristo, da salvação em Jesus Cristo, ele está sendo pregado no mundo todo. Ou seja, todos os povos, tribos, línguas e nações, todas as etnias da terra, de alguma maneira já estão tendo conhecimento desse Evangelho do Reino. Nas nações ocidentais, todas já foram evangelizadas. Algumas nações que ainda são fechadas à pregação do Evangelho hoje, mas outrora, no passado, já foram nações abertas à pregação do Evangelho. Ou seja, na China, por exemplo, que hoje é um país que é fechado à pregação do Evangelho, há uma igreja doméstica de grande proporção. E esses crentes chineses pregam o Evangelho diariamente ali contra tudo e contra todos, mesmo sofrendo
né, a perseguição, mesmo sendo vigiados pelas autoridades, eles continuam pregando o evangelho, não só na China, como em outras nações também, onde o evangelho é proibido de ser anunciado. Mas a igreja prossegue pregando, a igreja continua pregando o evangelho. Vidas estão sendo trazidas das trevas para a luz do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, este evangelho será pregado, então a volta do Senhor Jesus ocorrerá. Isso significa que, dentro dessa perspectiva, que o evangelho hoje está alcançando muitas vidas, inclusive através da internet, das redes sociais, coisa que outrora não acontecia, então significa que a volta do Senhor Jesus Cristo é iminente, ou seja, está às portas. Qualquer momento pode acontecer o rapto, o arrebatamento da igreja, conforme a doutrina pentecostal, a doutrina que nós professamos. Subtópico 2, a urgência da tarefa. A urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto nas Escrituras. Por isso, os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus. Mateus 25, versículos 19 a 30. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. João 4,35, ou seja, da vinda de Cristo. Dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos, Mateus 9,37, e da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo. Apocalipse 19, de 6 a 9. Então, nesse subtópico, o comentarista vai enfatizar a urgência de se pregar o verdadeiro evangelho, até para nós podermos cumprir todos os requisitos escatológicos para que a volta de Jesus se concretize. Ou seja, a igreja precisa despertar, porque a nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela é dupla. Primeiro, adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, proclamar os seus louvores. E segundo, anunciar a salvação em Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, nos dias odiernos, precisa cumprir esta missão com urgência, com o senso de urgência, para que as etnias sejam alcançadas, os povos sejam alcançados. Vão pregar o Evangelho de todas as maneiras, usando todos os recursos que estiverem à disposição da igreja, seja através do YouTube, através das redes sociais. Você que é cristão, use a rede social para proclamar a salvação em Jesus Cristo. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia. Curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Também um curso focado para as mulheres cristãs. E ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. Professores experientes em sala de aula para abençoar a sua vida. Tudo isso por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 2. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Subtópico 1. A relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24,14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Fecha aspas. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que ninguém pereça. Segunda carta de Pedro 3, versículo 9. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Então aqui o comentarista vai fazer essa conexão, conforme já foi falado, da
a volta de Jesus e missões, ou seja, a obra de missões. O que é a obra de missões? É anunciar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, esta é a obra, a tarefa inacabada que o Senhor legou à sua igreja, que o Senhor ordenou à sua igreja de todos os tempos, de todas as gerações. E agora está na nossa mão o bastão, né, da evangelização mundial. Temos que cumprir, né, esta ordenança do Senhor Jesus Cristo. E então, a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja vai se concretizar. É claro que Deus é soberano, não sabemos o dia nem a hora que a volta do Senhor Jesus vai se concretizar. No entanto, os sinais escatológicos que antecederiam a volta do Senhor Jesus já se cumpriram ou estão se cumprindo diante de nossos olhos. E um dos sinais é a evangelização mundial. Temos outros sinais que estão se cumprindo diante de nossos olhos. Por exemplo, a nação de Israel, que é a figueira que floresceu ali em 1948, quando, como nação constituída politicamente, a nação de Israel voltou à Palestina e já são mais de 70 anos que isso aconteceu. Ou seja, o mundo está maduro. Então, a igreja hoje, mais do que nunca, precisa, né, evangelizar, precisa falar do amor de Deus para que a volta do Senhor Jesus se concretize. É claro que muitos talvez pensem assim, mas os meus parentes, as pessoas queridas para mim ainda não se converteram. Mas a nossa tarefa é pregar. A nossa tarefa não é ganhar as pessoas. Quem faz o trabalho de conversão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa tarefa como cristão é espalhar a semente, é anunciar a mensagem de salvação. E o Espírito Santo vai trabalhando nos corações. Então, o que devemos fazer é interceder em prol da salvação dos nossos entes queridos, das pessoas que nós queremos que sejam alcançadas pela salvação, e entregar nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Subtópico 2, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nesta última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos cristãos se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Muito bem, aqui um comentarista ele está enfatizando a necessidade de aproveitarmos esses meios odiernos, né, as redes sociais, para ir a lugares, ou melhor, levar o Evangelho a lugares que a gente não consegue ir fisicamente, por ser proibido a entrada de missionários, né, no sentido tradicional, para ir lá e falar de Jesus para as pessoas. Mas nós podemos falar através de videoaulas, através de vídeos no YouTube, né, no Facebook, Instagram, etc. Né, em todas as redes sociais que têm amplo alcance, né, alcance global. Vários países, embora alguns países já estejam proibindo algumas redes sociais, mas ainda podemos falar de Jesus para essas pessoas. Hoje você pode aprender, você pode contratar um professor daquele idioma lá da nação que é fechada para o Evangelho. Você contrata um professor daquela nação para te dar aula do idioma dele e aproveita ali a conversa e já introduz, né, a salvação em Jesus Cristo para ele. Então, existem hoje uma série de possibilidades e a igreja precisa aproveitar, né, todos esses recursos que Deus colocou à nossa disposição para, né, completar o trabalho de evangelização mundial.
Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, bater no sininho para você receber as notificações, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E também não esqueça o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. O texto da conclusão diz: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos, quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nestes últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Muito bem, chegamos ao fim desse trimestre, o trimestre abençoado, em que foi enfatizado a obra de missões mundiais, a tarefa inacabada de evangelização mundial, que a igreja odierna tem essa obrigação de cumprir nos dias atuais, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Muito bem, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério de ensino, e nos encontramos no próximo trimestre, querendo Deus.